Final da Liga dos Campeões entre Borussia Dortmund e Real Madrid. Será que os alemães vão conseguir surpreender os supercampeões da Champions? A gente vai analisar isso agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia, edição deste sábado para falar de quê? De Liga dos Campeões, o jogo mais importante aí do futebol de clubes da temporada vai acontecer na tarde deste sábado entre nada mais nada menos que Borussia Dortmund, uma surpresa, né? Nessa decisão contra o Real Madrid, que não cansa de levantar taças aí da Liga dos Campeões. A gente vai procurar no mercado de apostas, a partir de agora, as melhores oportunidades para você. E quem vai me ajudar nisso é ele, Matheus Montenegro. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar a final da UEFA Champions League, a maior competição de clubes do mundo. Temos nada mais, nada menos que o maior campeão da competição, podemos dizer que o maior clube do mundo, né, considerado aí, acredito que por todos, contra um Borussia Dortmund, que a gente pode cravar assim como uma surpresa, né, por mais que seja um clube muito tradicional. Já foi campeão, inclusive, de Champions League, mas não é mais aquele mesmo Borussia Dortmund de uma década atrás, quando chegou a ser bicampeão alemão e tudo mais. Então vamos trazer melhor o contexto desse confronto, estatísticas, informações, números, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, o jogo que vai ser neste sábado, né, 1º de junho, às 4 da tarde, lá no estádio de Wembley, tá? Em Londres, sim, na Inglaterra, campo neutro, né, como todas as finais aí dos campeonatos da Europa, né, sempre jogo único. A gente aproveita para ver como chegam os dois times em números, tá? A gente vai fazer um resumão aí dos jogos recentes dos times, nas suas competições nacionais também. O Borussia aqui dos últimos 5 jogos venceu 4, né? Lembrando que na semifinal, Matheus, venceu o PSG os dois jogos, né? De 1-0. Não sofreu gol do PSG em 180 minutos, algo sim, que realmente é bem relevante. Já o Real Madrid nas últimas 2 rodadas ali do Campeonato Espanhol empatou, mas já havia levantado a taça já há algumas semanas, então foram treinos, né, para essa grande decisão, mas antes disso vinha de uma sequência de vitórias, não perde há muito tempo também, né, Matheus? Desde o ano passado. Desde o ano passado, então é um time difícil demais de ser batido. O Borussia na Bundesliga foi o 5º colocado com 63 pontos e o Real Madrid campeão da La Liga mais uma vez com 95 pontos. Duas equipes que nas competições nacionais tiveram, obviamente, campanhas distintas, né, Matheus? Pois é, né? A média do Real Madrid ela é muito alta, né? A gente tem aí uma média de mais de 2 gols por jogo, gols marcados. Em termos de gols sofridos também a gente pode considerar como uma média alta, se tratando aí de uma das melhores equipes do mundo, né? O Real Madrid, em média, sofreu mais de 1 gol por jogo nessa temporada. Isso, na Champions. A gente tá falando aqui da competição específica, né? Da competição continental. O Borussia Dortmund, né? 0,75 gols sofridos, Fábio. Em certas competições a gente pode até considerar um número alto, né? Quase 1 gol sofrido por jogo. Mas para Champions é um número baixíssimo. A gente vai ver aí em termos mais detalhados logo em seguida que o Borussia, muitos jogos dessa UEFA Champions League, ele não sofreu gols, o que é algo de se surpreender. Em uma semifinal, por exemplo, como o PSG, como o Fábio mencionou, um dos melhores ataques do mundo, né? Tem aí o Mbappé, o Borussia não levou gol, mesmo jogando também lá em Paris. Foram 2 resultados vencidos por 1-0. Eu mencionei agora há pouco que o Borussia não é mais essa super força, como já foi há um tempo atrás, né? Quando foi finalista, por exemplo, da UEFA Champions League, salvo engano, 2012, 2013. Contra o Bayern, né? Contra o Bayern, né? Aquela final que perdeu para o Bayern. Ali eu diria que o Borussia ele chegava com mais autoridade, era um time que impunha respeito, né? Tinha o Lewandowski, o Mario Götze jogando muita bola. Era um time que brigava pelo título alemão e a gente observa aí mesmo agora que o Borussia terminou em 5º na Bundesliga esse ano. Então, podemos tratar sim como uma surpresa. Para nos esmiuçar melhor nesse confronto e ajudar a construir um embasamento mais interessante, vamos chamar agora a cartela de padrões das equipes, né, Fábio? Porque assim a gente consegue construir uma linha de raciocínio melhor para o confronto. Bom, sobre o Borussia Dortmund, né, o que chama muito a atenção é que a equipe não sofreu gol em metade dos seus jogos na competição, né? Muito impressionante. E assim, não é que o Borussia, a primeira fase pegou um grupo... Não, o grupo da primeira era um grupo da morte. Sim, PSG, com Milan, Newcastle e PSG. Então sempre pegou adversários fortes, né? Nas quartas de final pegou o Atlético de Madrid, né? Pegou o PSG na semifinal, então é um time que teve adversários duros, né? Não chegou não é porque deu sorte no cruzamento ali e chegou na decisão por acaso. Então é um time que realmente se superou, né? Como a gente viu, não fez uma grande temporada, foi 5º colocado no alemão,
né? Então, a Liga dos Campeões foi o diferencial, né? Dessa temporada aí do time aurinegro, e vai apostar nisso, né, Matheus? A defesa. Pois é, né? Esse é o grande ponto que temos em questão para esta final. Primeiro que a gente está falando de uma final. Acredito que em se tratar de um jogo que decide o título, as coisas já se nivelam naturalmente, né? Campo neutro, né? Pois é, campo neutro, então a gente fica jogo único, então tudo isso eu acredito que dificulta um pouco mais para o lado do Real Madrid, que obviamente é o favorito para o confronto, né? Isso aí não tem nem o que se discutir. Mas o interessante para esse confronto é justamente essa análise que a gente pode ter em termos de gols. Por quê? Do lado do Real Madrid, obviamente, a gente vai ver que o retrospecto de gols é muito alto, conforme a gente trouxe na média de gols marcados e sofridos, e também conhecendo o time que o Real Madrid tem, né? Um dos melhores ataques do mundo, tem um poderio ofensivo muito forte, uma média de mais de 2 gols por jogo aí na Champions League. Então a gente fica meio que com essa dualidade. Será que vai prevalecer de fato essa força ofensiva do Real Madrid ou vai prevalecer o sistema defensivo do Borussia, que tem sido muito forte nessa Champions? Os dois números, as outras duas estatísticas que a gente trouxe aqui, condicionam algo para sair mais gols, né? O mais de 2,5 gols aconteceu em 5 dos últimos 6 jogos do Real. E em confrontos diretos, né? Teve um 4-4 até, pois é. E em termos de confrontos diretos, a gente também condiciona uma análise voltada para muitos gols, já que nas 4 últimas vezes que Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentaram, não é que saíram pelo menos 3 gols, saíram pelo menos 4, é uma média muito alta. Então, vamos analisar agora, né, em termos de odds, porque não adianta nada a gente construir uma linha de raciocínio, chegar na Bet Nacional e não encontrar valor. Então vamos chamar o nosso momento Bet Nacional para a gente buscar agora, de fato, o que a gente pode encontrar de melhor para esse confronto. Pois é, um claro favoritismo aí do Real Madrid, né? 1,61, o Borussia pagando 4,91, é esperado. Até acho que a odd do Real até acharia que estaria mais baixa. Achava que estaria mais baixa, mas tá. Mais baixa tu achava do Real? Pela discrepância das... Cara, por se tratar de uma final de Champions League, eu acredito que seja justo, na verdade. Eu até esperava um pouquinho maior, 1,7 ali, 1,7. Mas enfim, então uma odd que já é interessante. De toda forma, já dá pra quem confia no Real no tempo normal, já dá pra apostar aí na vitória dos merengues. Mas fugir do resultado final, ou tu confiaria no Real seco? Assim? Cara, assim, para essa análise pré-jogo, eu particularmente prefiro a gente condicionar para a leitura de gols que a gente tem. Né? Por quê? O Real Madrid é favorito, sim. Acredito na vitória do Real Madrid, sim. Mas é um jogo que tende a ser disputado. Pelo menos pré-jogo é isso que a gente espera. A gente não espera o Borussia Dortmund propondo ofensivamente a partida, desde o início do jogo. Ou seja, não tende a ser uma partida aberta ali no primeiro tempo. Né? Então, se você confia no Real Madrid, eventualmente no ao vivo você vai pegar uma odd melhor. A menos que saia um gol do Real Madrid ali nos primeiros 10 minutos, né? Algo que eu não acredito que vai acontecer. Pode acontecer? Claro. Mas, produção, vamos dar uma olhadinha agora lá na Bet Nacional, porque eu quero ver, em termos de gols, quais são as cotações de gols que temos para esse confronto. Seguinte, Fábio, analisando ali o parâmetro da linha de 2,5, né, que a gente sempre usa, a gente vê que a cotação para o mais de 2,5 gols, ela está menor. Né? A gente tem ali 1,69 e o menos de 2,5 gols pagando 2,09. Ou seja, levando em consideração esse favoritismo que existe a favor do Real e também o retrospecto ofensivo da equipe merengue, espera-se que saiam muitos gols. Então, ao meu ver, a gente acaba encontrando valor aonde? Justamente na leitura oposta. No menos gols. E eu não iria nem no menos 2,5 gols, mas sim no menos de 3 gols. Produção, clica aí, por favor. Pagando 1,65, a gente tem um menos de 3 gols. O que é que acontece aqui, Fábio? É um mercado asiático. Ou seja, se sair exatamente 3 gols, o dinheiro ele é devolvido para o apostador. Então, você está protegido caso saiam 3 gols nesse jogo, certo? Vale lembrar que o Borussia Dortmund ele não sofreu gols em metade dos jogos. E tem outra estatística interessante, a gente estava vendo antes de começar o programa, que nas últimas 5 finais de Champions, teve no máximo 2 gols. As 4 últimas e as 4 últimas foram 1-0. Pois é. Então tende a ser jogos ali mais equilibrados, mas até acho que essa final talvez das recentes, é onde a gente tem a maior discrepância eu concordo. de qualidades. Então, se você quiser levar em conta isso para acreditar que o jogo vai ter mais gols, ok. Mas é um jogo que, cara, vai depender muito do quanto o Borussia vai conseguir se segurar, Exato. né? Esse Porque é o ponto. se o Real fizer um gol muito cedo... Aí já vai por água abaixo. Aí eu acho que é um jogo para gols. Exato. Mas como a gente aqui tá falando da análise pré-jogo, né? Infelizmente não temos como analisar após a partida já ter se iniciada.
a gente condiciona para essa confiança no sistema defensivo do Borussia. Particularmente, eu confio que o Borussia vai conseguir segurar o Real Madrid, pelo menos por um bom tempo, né? Como eu disse, esse menos de 3 gols, ele é muito seguro porque tem que sair 4 para dar rede. E como você mencionou, as últimas finais de Champions, elas têm sido muito disputadas. Num recorte aí de mais de 10 jogos, dos últimos 10 anos de final de Champions League, só saíram pelo menos 4 gols em 2 oportunidades, que foi o 4-1 que o Real Madrid meteu na Juventus, e teve também o 3-1 que o Real ganhou do Liverpool, né? Então, assim, a gente tá protegido até se sair 3 gols. Eu acredito que essa aposta aqui, ela só vai dar rede de fato, se sair um gol muito cedo do Real Madrid. Coisa que, pela análise pré-jogo, não acredito que vai acontecer. Então, por isso que eu deixo esse pezinho atrás, fica a critério do apostador. A vitória do Real Madrid também imagino que seja uma boa para esse jogo. Mas, pré-jogo, eu fico com o under 3. Por quê? A vitória do Real Madrid, você pode até buscar uma oportunidade melhor em tempo real. O under 3, caso não saia esse gol logo, você já vai perder essa oportunidade. Porque a tendência é só cair a odd. Enquanto a vitória do Real Madrid, a tendência é subir. Então, essa é a minha análise pré-jogo. Boa. Um mercado que geralmente a gente usa muito na Liga dos Campeões é o ambas marcam, né? Esse eu já fugiria. Eu fugi. Tem a questão que o Real não vai jogar com o Lunin, né? Que foi o goleiro titular. Mas aí volta o Courtois, que é um volta o goleiraço. Courtois, mas fora de ritmo. Fora de esse ritmo, é o né? ponto, Passou muito tempo longe, então também é algo que a gente tem que ficar de olho nisso aí. Mas eu também acho que ambas marcam, não duvido, mas para pré-jogo é arriscado, né? Porque o Borussia não vai atacar tanto, né? Exato. A menos que leve o gol logo cedo. Assim, o ambas marcam, ele se torna uma alternativa interessante, eu diria, se o Real Madrid conseguir fazer um gol cedo, né? Se no primeiro tempo tiver 1-0 pro Real Madrid, aí pode ser que vale a pena o ambas marcam. Mas como a gente tá fazendo a análise pré-jogo, né? A gente não tem como fazer isso aí em tempo real, então eu ficaria com o pé atrás realmente do ambas marcam. Então, Matheus, vamos para a dica do tipster e também para o fique de olho da grande decisão da Liga dos Campeões entre Borussia Dortmund e Real. Bom, a nossa dica do tipster para a final da UEFA Champions League, a maior competição de clubes do mundo entre Borussia Dortmund e Real Madrid, é o menos de 3 gols. Isso porque o Borussia tem um sistema defensivo muito forte que se prevaleceu ao longo da temporada. Na UEFA Champions League, competição mais difícil que disputou, o time ficou metade dos jogos sem sofrer gols, e não foram jogos fáceis. Nas semifinais contra o PSG, não levou gol em nenhum dos 2 jogos. Na fase de grupos, por exemplo, o time ficou no grupo da morte, com PSG, Milan e Newcastle, e ainda assim conseguiu ter o clean sheet, né, a defesa não ser vazada em várias dessas partidas. Então confio que a proposta de jogo do Borussia para esse jogo seja defensiva, então a partida tenda a poucos gols. Por se tratar de uma final, também uma final de UEFA Champions League, que normalmente não tem um retrospecto de muitos gols, não acredito que teremos 4 gols nesse confronto, que seria o suficiente para a aposta ser dada como errada. Agora, o fique de olho fica para a vitória do Real Madrid, que é o favorito para o confronto, mas eu considero que a odd pré-jogo esteja baixa, 1,61. E considerando esse bom sistema defensivo do Borussia Dortmund, caso a equipe alemã consiga se defender ali nos primeiros minutos, você vai buscar essa vitória do Real Madrid com uma odd ainda melhor do que está sendo paga pré-jogo. Muito bem. Aí, dica para grande final, aí o jogo que todo mundo vai ver nesse jogo. Vai parar o mundo. Vai parar o mundo entre Borussia Dortmund e Real Madrid, grande decisão da Liga dos Campeões. E o Bet do Dia vai ficando por aqui, tá? Edição finalizada, essa edição especial aí sobre essa Liga dos Campeões, sobre essa grande decisão e aqueles recados de sempre. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Perfeito. E entra onde, Matheus? Entra em tvbet.com, né? Lá estamos fazendo análises diárias para você, apostador, buscar oportunidades lá na Bet Nacional. A gente destrincha a partida como foi feito aqui agora em Borussia e Real Madrid. Caso você seja novo aqui no canal, né? Esse é o primeiro vídeo que você vê, confere os outros programas que a gente fez aí. Entra em tvbet.com, temos também outros programas, né, que vão aí agradá-lo com toda certeza. Então, segue e acompanha o conteúdo produzido pela TVBet. É isso, Fábio? É isso, Matheus. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.